nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Olha, agora tem até hoje um ajudante aqui, rapaz. Esse aqui é o rapaz do casamento. Agora é o menino da água. Eu vou aproveitar os irmãos em pé. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Tiago. Amém? Tiago 5. Aproveitando os irmãos em pé. E eu sempre agradeço todas as pessoas que estão na live também. Porque são pessoas que depois a gente acompanha. Abre aí em Tiago 5, tá? Já vai ler do 7 até o 11. E essas pessoas têm, na verdade, acompanhado na live, né? Então, cada um que está na live, de coração, obrigado. E a gente percebe que tem pessoas que muitas vezes são de outras igrejas, ou algumas não, e acompanham o culto. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém? No livro de Tiago. O livro de Tiago. Ele é um livro maravilhoso. E nós vamos ler Tiago 5. Amém? Do 7 até o versículo 11. Você vai deixar aí para os irmãos que estão na live também, acompanhar também. Amém? Você me dá um tempinho de 1 minuto, né? Mais ou menos, para acompanhar. Vamos ler então? Tiago 5, 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, meus irmãos. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso. Amém? Pode sentar até o 11, né? Me chama a atenção. Eu quero falar hoje nesse tema em cima de paciência. Tem hora que é difícil, né? Tem hora que nós, seres humanos, começando por mim, nós muitas vezes perdemos a paciência. Parece que não há um controle emocional. E a gente perde muitas vezes a paciência. Mas Tiago, aqui ele está dando um alerta para mim e para você. Quando nós olhamos dentro do nosso dicionário, palavra paciência é virtude. É manter um controle emocional, equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo. Consiste basicamente de tolerância aos erros. E eu abro aspas aqui e pergunto: quem não erra? Sempre quando eu falo de erros, eu não faço apologia de erros. Nós não fazemos apologia de erros. Mas o apóstolo Paulo disse: quem erra que eu também não erre. Então consiste na tolerância
nos erros dos irmãos. Porque se nós olharmos o nosso passado e o nosso presente, nós vamos falar mais do nosso passado. Seja sincero, você na live aqui. Você acha que você deveria estar aqui dentro? Você acha que eu deveria estar aqui dentro? A resposta minha é óbvia, não. Eu tenho certeza que a sua também, sem perguntar, seria não também. Agora, por que você está aqui? Porque Deus teve paciência comigo e com você. Por isso que você está aqui. Eu lembro do pai do pastor Vitor, pastor Plínio, Rubens, os irmãos aí, todos os irmãos, né? Na velhice, ele aceita Jesus. E nós o batizamos, levando em uma cadeira de roda. Não sei quanto tempo tinha o nosso irmão, mas já estava bem idoso. E alguém poderia falar, mas por quê? Porque Deus tem paciência. Deus não trabalha como a gente, com pressão e tempo. Vai agora. Não, ele é tolerante. Ele procura relevar as coisas. Ele procura ter paciência. Então, paciência é uma virtude, um controle. E como Deus tem controle. Você viu que Deus fala que Ele manda chuva para o bom e para o ruim? Deu para entender? Ele poderia falar, vou mandar um pouquinho de chuva para o bom. Para o ruim, nada. Não. Ele manda para todos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é amor. E deixando uma coisa clara para o mundo e para o universo. Nada pode mudar Deus. Nada. Ele poderia olhar para o ateu e falar, não gosta de mim, eu não te ajudo financeiramente. Você vai perder tudo. Não. Ele é amor, ele não pode mudar a natureza dele por causa do ser humano. Deus não pode mudar a natureza dele por causa das pessoas, porque ele ama incondicional. Como explicar isso? Não sei. Deus não é igual a gente. Parece que existe um know-how de controle, eu gosto de quem gosta de mim. Um dia eu ministrei aqui, lembra que eu falei? Bem me quer, mal me quer, lembra? Eu até ministrei sobre isso. Quando nós éramos criança, algumas pessoas lembram. Bem me quer, a gente não queria o mal. A gente não queria que o mal caísse na gente, mas de jeito nenhum. E nós falávamos, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E quando caía na gente, a gente ficava tão chateado, né? Porque a gente, muitas das vezes, escolhe esse bem me quer e mal me quer. Deus, quando olha para mim e olha para você, Ele olha para a misericórdia dEle. Porque nós não temos qualidade nenhuma de estar aqui. Mas o amor dele nos traz aqui. Deu para entender? O amor dele nos deixa aqui da casa. Porque o apóstolo Paulo, ele ministra o bem que eu quero fazer. Eu estou falando de Paulo, né? Que escreveu 13 cartas. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Novamente, não estou fazendo apologia de erro. Me entenda a minha fala? Quando Paulo fala isso, é que ele está dizendo que por mais que ele faça, ele não consegue ser perfeito, ter uma perfeição. Então, por isso o tema é paciência. E quando nós temos tolerância com os erros dos outros também terão tolerância contra os nossos erros. Eu sei que tem fatos que nos incomodam, mas nós temos que ter capacidade de suportar as pessoas. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de ter uma ordem, ou de uma cronologia de perdão. Mas nós precisamos pensar nisso.
Nós precisamos persistir nisto. De olhar para mim, não como perfeito. De olhar para você, não como perfeito. Porque nós precisamos entender que isso muitas das vezes, nós precisamos ter uma tranquilidade sobre isso. Um domínio próprio. E isso vai adquirir em nós esperar o momento certo. Porque você imagina, se eu erro, você já bate de frente. Agora, se você chega em mim, é meu amigo, você fala a verdade. Eu ministrei aqui uma vez sobre provérbios. Que é melhor a palavra franca aberta do que um tapinha nas costas escondido. Então, seja transparente comigo. Pastor, foi nisso que você errou. E eu vou reconhecer o meu erro. Porque eu reconheço até hoje. Então, acho que é melhor uma palavra aberta, franca, do que um tapinha nas costas como soberba. Jesus, ele sempre foi transparente. Quando ele chega nos seus discípulos, ele escolhe pessoas que nós olhamos aos nossos olhos, qualidade nenhuma. Um pesqueiro tem qualidade de quê? Pegar peixe. Então, se Jesus fosse olhar para Pedro, para a qualidade dele, para o conhecimento dele, Pedro não seria um discípulo. Lucas, após todo esse processo, que não seguiu ali junto, Lucas vem após, era um médico. Olha a diferença, um médico, que escreve Lucas, escreve até Atos, e tem um pescador. Olha o contraste, mas Deus não trabalha com contraste, Deus trabalha com realidade, deu para entender? E quem foi Pedro? Escreveu 1 Pedro e 2 Pedro, deu para entender? O indouto, ele escreve 2 livros. Então, quando Deus trabalha, ele não trabalha com a matemática nossa, porque ele tem paciência. E é interessante, ele escolhe, um nega, Pedro nega, e reconhece ele. Pedro reconhece a nudez dele. E quando Jesus olha para Pedro, ele fala para Pedro assim: o inimigo pediu para sondar o teu coração e fazer alguma coisa, mas eu não deixei, Pedro. Mas quando você for e melhorar, Pedro, você vai ver só como eu vou fazer com você. E é assim, então nós somos como uma pedra e vai sendo lapidada. Mas uma das vezes eu acho que tem que ser do meu jeito. E não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então, há momentos certos para aguardar a paz. Nós olhamos e vemos o começo do mundo quando Deus faz. O projeto já estava pronto. Ele fala: haja luz, expansão, separação da terra, os astros e toda. Por que ele deixa o homem por último? O homem não é feito no começo. O homem é feito após ter tudo para ele. Porque Deus já tem um projeto para colocar o homem na terra. Então ele faz toda a expansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, parava sobre a face das águas, e Deus faz uma porção de terra. Se nós olharmos em todo o globo terrestre, era água. Você pode perceber, se você cava aí aproximadamente, ou faz um furo na terra de 10, 15 metros, você vai bater na água. Então Deus fez todo um projeto. Hoje na escola dominical nós estávamos conversando, eu ministrei a escola dominical hoje, nós estávamos ministrando e falei lá com os irmãos que lá estavam. Olha o que Deus faz. Deus faz o mar. E Deus fala para o mar: eu vou colocar um limite para você. Você vai até a praia e volta. Deu para entender, Deus? Você imagina, o meu irmão tem uma casa 2 quadras da Praia Grande.
Valquírio, o pai da Valquíria. Não tenho mais, ele partiu para a glória. E é 2 quadras. Se Deus fizesse ao contrário, não colocasse um controle, e toda aquela água do mar viesse, ia atingir nós, até nós aqui. Você percebeu o controle de Deus? Deus tem um controle do universo. Tem um projeto na mão dele. Existe um controle de tudo. Deus tem no controle dele começo, o meio e fim. E nada vai mudar. Ah, mas o inferno não muda. Mas os inimigos não mudam. Porque quando nós olhamos para Lúcifer, o inimigo, o adversário, não podemos esquecer que ele é um anjo criado. Ele é criado. Então, se ele é criado, ele é controlado. Olha o que eu acabei de falar aqui, que o inimigo pediu. Porque ele não vai fazer nada se Deus não permitir. Deu para entender? O inimigo pediu, Pedro, para se andar você. Eu falei não. E é não. Então a nossa vida também é assim. É não. Ninguém toca se Deus não permitir. Mas nós temos que andar com Deus. O que diz a Bíblia? Noé andava com Deus. Deu para entender? Deus chega em Abraão e fala para Abraão: ser perfeito. E Abraão, mesmo com as falhas, procurou andar com Deus. Então Deus tem muita paciência com a gente. Ele vai continuar tendo paciência. A capacidade de Deus é ouvir os teus lamentos e os meus lamentos. Ele sabe do que você precisa e sabe do que eu preciso. Ele domina e ele tem paciência. Ele está seguro na sua paciência. E ele age com amor. Ele age com caridade. Então, quando nós olhamos e vemos Tiago escrever, sede irmãos paciente, ele está nos dando um consolo. Está nos dando uma áurea, uma saída. Paciência. Quando Tiago, a história diz que Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, escreveu este livro de Tiago por volta do ano 49 a 50 depois de Cristo. E no versículo 8, ele fala, a vida do Senhor está próxima. E se nós pensarmos bem isso, Tiago escreveu isso no anos 49 a 50. Mas Tiago, como é que você pode falar que a vida do Senhor está próxima? Ele está errado ou está certo? Ele está certo. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. Você viu que escreveu Pedro? Um dia para Deus é como 1000 anos. Deu para entender? E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus trabalha com o tempo dele. Por isso que ele espera. Um dia eu vi uma oração. Na verdade, eu vi uma ministração do pastor Cláudio Duarte. Ele, simplesmente fantástico, o pastor Cláudio Duarte, né? Prega muito para a família. Eu desconheço alguém que prega para a família igual ele. Não sei se você conhece. Para pegar a família igual ele, eu desconheço. E ele falou que um jovem, ele foi na igreja, e o jovem estava próximo dele, né? Ele falou: Jesus volta, vem buscar a igreja, Jesus, está tudo ruim, Jesus vai buscar tudo, vem buscar, Jesus volta. Ele olhou, né? Falou: Jesus, ainda tem que salvar muita gente. Jesus, você tem que salvar muita gente no povo, mas o jovem já quer ir, leva ele. Ele está pedindo, leva ele. Porque Jesus tem que salvar muita gente ainda. Mas ele está falando, Jesus volta, acaba tudo. Jesus volta, acaba. Então, Jesus, leva ele, que eu vou continuar pregando para as pessoas, para o Senhor salvar as pessoas. Deu para entender? Porque Deus não trabalha com o nosso tempo. Para o jovem já tem que acabar tudo. Volta logo.
Mas para Deus não. Ele trabalha com o tempo dele. E ele não vai fazer, veja bem, Deus não adianta e nem atrasa, deu para entender? Deus não adianta nem atrasa. É no tempo dele, tudo no tempo dele. Cronologia dele. Começo, meio e fim. Não adianta gritar, termina. Não, sim, o mundo está ruim. Sim, está. Quem é que acha que está bom? Mas ainda tem os remanescentes que somos nós aqui. Nós somos o atalaia. Nós somos aquelas pessoas que vão falar para as pessoas. E quantas pessoas estão aceitando Jesus todos os dias? Imagine se terminasse agora na fala daquele jovem. Volta logo. Então Jesus trabalha no tempo dele. Então quando Tiago escreve, eu gostaria, não sei se você ainda está aí, com a sua Bíblia aberta em Tiago. Eu gostaria que você continuasse comigo aqui. Nós não vamos sair do livro de Tiago, vamos ficar só no livro de Tiago. Depois pode ser que eu leia alguns versículos, né? Fora extra Tiago aqui. No livro de Tiago 1:3, voltando um pouquinho, capítulo 1:3, diz assim, Tiago 1:3, sabendo que a prova, veja bem, da vossa fé, produz o quê? Paciência. O versículo 4, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deu para entender? Quando você olha para Tiago 1:26, Tiago 1:26, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dele é vã. Não tem religião. A Bíblia diz que a língua incendeia um bosque. Então quando nós olhamos na paciência de Deus, quando nós olhamos na graça de Deus, quando nós olhamos para Tiago 1:27, na prática da fraternidade cristã, olha 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus é o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião. Essa é a religião. Quando nós olhamos para Tiago 2:14, 2:14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém diz ter fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? O que Tiago está querendo dizer aqui? Que nós temos que ajudar as pessoas. Irmão, Jesus em toda a sua vida sempre ajudou. E o que eu acho mais maravilhoso em Jesus é que ele se coloca como um servo. E nunca ele poderia falar, joga todas as glórias para mim. Não, não. Ele divide isto. Quando as pessoas estão seguindo, já há 3 dias lá em Mateus com fome, o discípulo chega a Jesus, manda esse povo embora aí. Jesus, não dá, é muita gente. Não dá, Jesus, é muita gente que está aí, manda embora esse povo aí. Jesus olha para ele e fala, peraí, como é que nós vamos dispensar esse povo com fome? Já estão com a gente tanto tempo. Mas o discípulo olha e fala, mas aonde que a gente vai dar pão para esse povo nesse deserto? Como? Eles tinham um olhar, né? Jesus tem outro. Aí aparece um jovem com alguns peixinhos e alguns pães. E Jesus manda todo mundo sentar em quantidade X e ora, e há a multiplicação dos pães. Deu para entender como que Jesus faz? Como que aconteceu isso? Não sei. Sei que teve. E diz a Bíblia que mais de 5.000 pessoas comeram, fora crianças e mulheres. Então vamos colocar aí 15, porque o que não falta para crente é as pessoas terem filhos, né? Ou as pessoas também terem filhos. Vamos colocar 12, 13 mil pessoas aí.
Todo mundo comeu. Você percebeu como Jesus é diferente? Pelos discípulos, eles olham e falam, não tem como, Jesus. Mas Jesus não se desespera. Ele não se desespera, porque para Jesus ele tem o controle de tudo. Chegaram em Jesus certa vez e falaram para ele, ó, você tem que pagar tributo. Ele falou, tá certo, é isso mesmo, tem que pagar mesmo. Aí Jesus pega uma moeda e fala, essa esfera aqui, esse rosto aqui, de quem que é? E eles falam, ó, é do governador. Aí Jesus fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele manda o discípulo ir pescar lá e pegar a moeda para pagar tributos. Não, é coisa assim, fantástica. Vai lá e primeiro peixe tira a moeda. E o discípulo vai lá, pega o primeiro peixe, tira a moeda e paga os tributos. Você vai entender? Então dá a Deus o que é de Deus, a César. Por que ele fez isso? Porque ele tinha que pagar tributo, estava na lei. Deu para entender? Então ele não se esperneia, não fica... Não, Jesus tem todo o controle, porque ele é Deus. Deu para entender? Então, por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos ter paciência com as coisas. Quando nós olhamos para Tiago, na santidade, submissão, Tiago 4,8, olha o que diz aí Tiago 4,8. Chegai-vos, pois, a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, Tiago está dando um valor para cada um de nós, de saber ter paciência. E ele coloca, quando nós lemos aqui Tiago 5, sede irmãos pacientes, o lavrador, irmão, hoje a tecnologia, ela está muito grande, então praticamente hoje, como vocês sabem, eu sou professor e em sala de aula, a gente fala da tecnologia, a gente fala, na verdade, sobre o processo do surgimento das máquinas, né? Nós falamos muito quando as máquinas surgem na Inglaterra e há uma revolução industrial. O povo queria matar todo mundo, porque as máquinas, hoje uma máquina colhedora de arroz e de feijão, uma máquina só, trabalha um homem só. Agora imagine se fosse para, hoje, milhões de pessoas do mundo, como que ia fazer se o lavrador estivesse lá? Mas aqui ainda, Tiago está falando sobre o lavrador. Ele espera, mesmo sendo com a máquina, tem que esperar. Que a natureza vai se encarregar da semente do feijão, está lá, crescer. E hoje, o feijão está na nossa mesa, não é isso? Eu estive na feira domingo, eu sempre tenho isso como costume, quem está perto de mim, e eu fui tomar um caldo de cana, e estava ali, olhei, a moça também estava ali, eu olhei e falei bem alto, assim, num tom mais ou menos, mas sem agressividade nenhuma, né? Sabe, eu fico tão feliz de ver tudo isso aqui na feira. E saber que é Deus que dá para todos nós. Falei de crente, que ele disse, não é esse o fator. E ela falou, moço, você sabe que você tem razão. Porque eu falei assim, o que o homem faz é apenas colher ou plantar. Mas tudo que está aqui foi Deus que deu. Do mínimo uns 20 ficam olhando para mim. Eu não falei de religião, falei que Deus deu para a gente. Então nós temos a atalaia para falar. Eu tomei aquele caldo de cana, estava bem geladinho, falei, puxa vida, maravilha, né? Até o gelo Deus dá para a gente, falei para o moço, né? Que maravilha, olha que caldo gostoso, olha a cana que Deus deu, e não é Deus que deu mesmo? Quem é que deu? Eu tenho um costume, já falei isso, vou repetir de novo. Quando eu chego em casa, compra, eu não guardo, eu não guardo, antes de orar. Agradecer a Deus por aquele alimento que está entrando nesta casa. Ou você acha que a força vem do meu braço? Não, é de Deus. É tudo Ele que dá. Eu já ministrei aqui uma vez que nós somos mordomos. Os nossos filhos, entre aspas, não são nossos, é de Deus. As nossas casas não são nossas, é de Deus. Nós só somos mordomo. E o dia que Ele cortar, nem mordomo nós somos mais. Aí nós vamos morar com Ele na glória. Deu para entender como é que funciona?
o carro é meu. Não, você só tem para Deus guardar você. Não estou dizendo que você deve amassar. Não deve cuidar. Não é isso que eu estou falando. A casa também, não é isso que eu estou dizendo. Nós não temos nada aqui. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a honra dele. Nós temos costume, eu tenho certeza, como pais. A minha oração eu tenho feito sempre. Senhor, guarda a minha família. Guarda a tua igreja. Guarda o teu povo. Senhor, meu filho sai para o trabalho, eu não posso guardá-lo. Minha filha sai. Mas o Senhor pode. Eu sei que nesse momento o Senhor está lá no metrô com ela. A minha oração é assim, meus amigos. As coisas de doido, mas é isso mesmo. O meu filho está lá no trabalho, o Senhor está do lado dele. Senhor, à noite eu vou pegar esse carro e vou para a escola. Em cada esquina, me leve, me guarda lá e me traz de volta. Me leva e me traz de volta. Porque, Senhor, por mais que eu dirija, eu estou com uma máquina na mão. E essa máquina pode falhar, Deus. Na minha mão, mas na tua não falha. Isso não quer dizer que não tem que fazer manutenção, né? Entenda aqui. Não quer dizer que não tem que fazer manutenção, é o que eu estou dizendo. Não troca o óleo, fundo do motor e fala, Deus... Não, você não trocou o óleo, é diferente. Precisa trocar o óleo, precisa fazer manutenção, precisa trocar os pneus, né? Fazer a nossa parte, né? Não, desce um pneu novo, é claro. Deus pode descer milhões, não, mas não funciona assim. Funciona com a graça e a misericórdia de Deus. Então, paciência. E quando nós olhamos para isso, o Tiago, o irmão de Jesus, coloca, e é atribuído Tiago, o irmão de Jesus, esse discípulo é Cristo, conhecimento pela tradição da comunidade cristã. Tiago, o justo, ele é conhecido como Tiago o justo. Para Tiago, as tentações que provam a fé produz paciência. Produz paciência. A gente precisa ter paciência e ajudar as pessoas. A gente precisa orar pelas pessoas. A gente precisa amar. Eu sempre lembro daquela canção. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. Eu não estou nem aí quem não gosta. Eu vou gostar. Mas não topa. Não tem problema, eu continuo orando por todos. É o meu papel de amar as pessoas. Quando nós tivemos o culto de aniversário aqui da igreja, eu conversei com o meu primo e falei, pastor, eu gostaria de todos os pastores falassem. E todos falaram que estavam aqui. E foi uma bênção do aniversário na igreja. E tivemos o almoço também. Então, as coisas funcionam assim. Então nós precisamos entender. Paciência. Precisa abrir. O Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E perseverar em oração. Romanos 12:12. 1 Timóteo 6:11, não precisa abrir. Mas tu, homem de Deus, foge das coisas e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Paciência, perseverança, são virtudes cristãs, imprescindíveis aos que guardam a volta de Cristo. Paciência. Paciência dos crentes de Tessalônica. O apóstolo Paulo escreve, 2 Tessalonicenses 1:4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência, fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele está sendo para a morte. Oferecido à morte. Combati um bom combate. Terminei a carreira. E guardei a fé.
A coroa da justiça está preparada, não só para mim, mas para todos aqueles que eu de guardar a palavra de Deus. A história diz que ele foi decapitado, e os algozes arrancaram a sua cabeça. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago ultrapassado por espada. Um dia eu fiz a ministração aqui sobre todos, praticamente todos eles, foram mortos por mortes cruéis. Diz a história que Isaías foi cerrado no meio. Deu para entender? O primeiro mártir, Estevão, apedrejado. E você pensa que ele ficou olhando e julgando os algozes? Não. Perdoa a Deus, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E diz a Bíblia que ele vê Jesus, os céus de portas abertas. Ele vê Jesus. Hoje nós não sofremos. Hoje nós estamos na varanda tomando suco de maracujá e vindo 2 vezes na igreja. O máximo 3. Aí vem uma luta, eu falo, eu vou parar. Não dá mais. Agora eu pergunto para mim e para você: Jesus tem culpa disto? Não. Então nós precisamos ter paciência de continuar. Ah, mas a igreja tem problema. Tem problema desde o começo do mundo. O problema da igreja está desde o começo do mundo. Quando Caim mata Abel, já vai desmandando que está tudo aí. Aí a igreja é levantada, o tabernáculo é levantado, Deus levanta os homens, e eu pergunto: Israel obedeceu como deveria? Não, nós falamos hoje, nós estamos lendo nessa escola dominical desse trimestre sobre o livro de Ezequiel. E nós ministramos a semana passada que entra 70 sacerdotes, e Ezequiel olha em visão, e Deus o leva lá dentro do templo, e vê as aberrações que eles estão fazendo dentro do templo. Por isso que o templo foi destruído nos anos 70. Porque a glória do Senhor, eu falei isso de manhã, estou repetindo de novo. A glória do Senhor saiu do templo, e eu falei com as pessoas que estavam lá: se a glória sair daqui, não tem mais pastor. Se a glória sair desse lugar, não tem mais crente. Se a glória sair desse lugar, não tem mais reunião. Porque eu me lembro quando foi construído o templo de Salomão, a glória do Senhor encheu o templo, que eles não podiam ficar lá dentro, nem o sacerdote. E nem Moisés pôde entrar quando fez o tabernáculo. A glória do Senhor. Nós precisamos da glória do Senhor. O Salmo diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti rendei glórias. Não é a nós, pastores. Quando termina a ministração, os aplausos não é para nós, pastores, porque nós não temos nada, mas Deus tem. E quando eu olho um pastor Vitor com todas as dificuldades de andar, estar aqui, isso me encoraja. Isso me encoraja. Isso me dá mais ânimo. Pastor Prino está passando por um processo aí que teve que retornar ao médico, foi em casa quinta-feira. E aí, pastor? Chega comigo, pastorzão. A escola dominical dirige. Fica em paz, irmão. Pode ir, vai embora, irmão. Fica em paz, pastor. E aí? Não, fica em paz, pastor. Mas, irmão, não tem problema. Não tem problema. Internado, tá, gente? Só para... E vai fazendo uma recuperação. Ah, é domingo que vem. Não tem problema não, está de volta aqui. Eu não vejo problema nenhum. E a escola dominical? Falei hoje de manhã. Não tem problema nenhum. Estamos juntos aqui.
Aí no outro domingo, estamos juntos. E depois, estamos juntos. Ah, você não cansa? Não sei. Quando eu cansar, eu faço que nem Moisés. Alguém me ajuda. Segure meus braços. Mas enquanto eu estiver por aqui, com a ajuda de Deus, toca o barco. Vamos junto. Oxi. Não dá para parar não. Tem que continuar. Então quando o Crispim fala assim, a pandemia praticamente já foi. Agora não dá para acusar mais. Não, vamos tocar o barco. Vamos voltar criança, vamos voltar jovens. Quando eu vi essas meninas cantando aqui, eu fiquei maravilhado, gente. É isso aí, Silas, tem que fazer isso mesmo. Traz a galera para frente aqui, tá todo mundo junto. Se não tiver ninguém, me chama. Mesmo que eu cantando, eu estou junto com vocês também. Ué. Tem que funcionar assim. A igreja tem que continuar. Não pode parar. E nós estamos aqui, pastor Vitor, para ajudar. Não sei se ele está numa live lá no hospital, irmão Brínio. Estamos aqui para ajudar. Isso não é jogar confete, não. É o nosso dever. O apóstolo Paulo falou, se eu prego e eu faço, é o meu dever. Deu para entender? Não é obrigação, não. É o nosso dever. Paciência. 2 Coríntios 4,17. O apóstolo Paulo escrevendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está dizendo que mesmo que eu sofra, eu estou aqui. Mesmo que eu padeça, eu vou estar aqui. Hebreus 6, 13 a 15. A promessa de Deus alcançada por meio de paciência. Quando Deus faz a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu vou te abençoar. Abençoarei, multiplicando-te, multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Deu para entender? Com quantos anos Abraão foi pai? 100. Quantos anos tinha Sara? 90. Deu filho ou não deu? Deu. Lembra que Sara quis dar uma ajudinha lá para Abraão? E deu a serva Sarai? E teve Ismael? Mas a promessa estava em Isaac. E outra coisa, você pode ter 400, 500 anos. Se Deus fala que vai dar, Ele vai dar. Deus não fica brincando de, eu acho não. Ele vai dar e pronto, e acabou. É isso, Deus, irmão, nós temos que olhar para Deus que Ele é assim. Deus, Ele é assim. Ele age com paciência com cada um de nós. Mas uma coisa que Deus também ama também, é quando Ele olha para um Abraão e fala: pode contar comigo. Você vê Isaías? Deus olha, quem hei de enviar? Isaías levanta e fala: envia a mim, eu estou aqui. Deu para entender como é que funciona? Quem eu vou enviar? Isaías levanta e fala: Deus, eu estou aqui, envia eu. Por isso que ele foi um profeta messiânico. Porque ele se desvazia e tem uma entrega total. Então acho que está na hora de nós nos esvaziarmos e caminhar. Ah, mas o outro não consegue, você consegue? Então vai. Ah, mas o irmão não veio para a igreja, não tem. Vem você, vamos lá. Ah, mas aqui diminuiu, não tem, agrega mais outras pessoas. Não dá para parar, não pode. Tem que continuar. A igreja sempre foi assim. A igreja sempre veio altos e baixos. Desde quando começou. Um dia eu pensando em casa, numa ministração, eu comecei a ler, comecei a rir de mim mesmo, né? Você acha que Jesus, pensa bem, Jesus estava no céu, ok? Do lado do Pai. A Bíblia diz que no céu tinha milhares de anjos adorando Deus, Ele. A Bíblia diz que lá tinha querubins, tinha serafins,
arcanjos. Uma glória. Tinha, não tem? Que tinha o quê? Tinha, desculpa. Não saiu de lá? Tem. Só aquela terça parte que veio junto com o capeta aí, para perturbar a gente aqui na terra. E quando Jesus desce à terra, preste bem atenção no que eu estava lendo, e depois eu comecei a rir de mim mesmo, e vendo como que Jesus é fantástico. No início, quantas pessoas seguiam Jesus? 12 discípulos. E você já viu algum dia Jesus de cabisbaixa? Só 12. Querubins. Você viu? Onde você viu isso? Onde está na Bíblia isso? 12, eu estou dizendo 12. Agora e hoje? Ah, amigo, segura aí. E hoje? Milhões, milhões e milhões. Não tem que fazer propaganda, eu sou de... Não. É isso que eu estou dizendo para você. Faça a sua parte. E deixa os outros. Gente, para. Porque o galardão vai ser dado segundo as obras de cada um de nós. Então Jesus está lá, ele desce e segue 12. E os que seguem 12, um trai e o outro entrega. Deu para entender como é que funcionam as coisas? E por isso ele, quando Judas Iscariote trai, que salda com um beijo, o que ele fala? Ele fala para Judas, você é isso. Não, amigo. Deu para entender ou não? Caiu a ficha de todo mundo? Amigo. Como amigo? Jesus sabia que ele ia trair? É claro que sabia. Você viu na mesa lá? Onde que vocês colocam a mão aqui no prato de me trair? Lógico que ele sabia que era, mas nem por isso ele lançou em rosto, porque Jesus não vai lançar em rosto. Agora é um problema de Judas Iscariotes. Depois se ele foi se enforcar lá, é um problema dele. Amigo, com beijos, trai o Filho do Homem. Será que se fosse eu, como que eu agiria, hein? E você? Safado, sem vergonha, traidor, andou comigo, comeu do meu pão, eu multipliquei. Jesus falou isso? Não, porque ele não precisa. Gente, o Judas Iscariote não ia mudar, nada muda o caráter de Jesus e de Deus. Deu para entender? Irmão, não muda nada. Você viu Jesus na cruz, algozes, crucificando? O que ele fala? Pai, perdoa, porque isso não vai mudar o caráter dele. A cruz não pode mudar o caráter dele. Porque a essência dele é sempre amar. Então não é a traição que ia mudar. Não é Pedro negando que ia mudar. Está bem que você me arrependeu e tudo bem lá. Então, irmão, nada muda o caráter de Deus. Então eu quero dizer para você que essa noite na live também, você que está em alguma igreja aí, faça a sua parte. Quando eu vejo toda essa galera aqui, da equipe, da mídia, que se rodar do mundo, eu fico tão feliz, fico tão alegre, porque tem pessoas ajudando. Quando eu vejo essas meninas tirando foto no meio da igreja, eu fico tão feliz. Quando eu vejo essas meninas cantando aqui na frente, que o Silas colocou, eu fico tão feliz. Quando eu vejo as senhoras cantando, eu fico tão feliz. Quando eu vejo os varões cantando, eu fico tão feliz. Quando eu vejo a igreja louvando, eu fico tão feliz. Imagine Deus. Já imaginou Deus? Vendo você levantar a mão para o céu. Já imaginou a alegria de Deus? Então nós precisamos entender. Se você procura entender as pessoas, se você procura não entender as pessoas, você não deve ter paciência com elas. Se você não entende as pessoas, não haverá relacionamento com eles.
Porque relacionamentos são baseados em entendimento. Já falei que eu erro, né? Vocês ouviram que eu falei que eu erro, né? Relacionamentos são entendidos com erros. Se eu não entender você, e você não me entender, que tipo de relacionamento nós podemos ter? Porque você está olhando um pastor aqui que falha. Estou dizendo eu, estou dizendo você. Então, se você olhar para mim e falar, o cara é perfeito, você deve estar olhando a pessoa errada. Como ouvir as pessoas? A Bíblia diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e vergonha. Provérbios 18:3. Isso é bem claro. Não avalia o que as pessoas fazem, ou que ouve, ou vai ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Significa que você deve ouvir mais vezes e falar menos. Então nós precisamos entender qual tem sido o seu índice de ouvir. Não precisa me responder. Numa escala de 0 a 10. Que nota você daria como ouvinte? Para você mesmo, eu para mim. Não é para o outro, não, é para você, tá? Não olha para o irmão do lado, não, é você mesmo. Que nota você dá para ser ouvinte? A maioria de nós pensa que nós somos bom ouvinte. Nós somos mais falador. Podemos escutar muito bem, mas falamos muito mais. As pesquisas do IBGE mostram que apenas 7% do que realmente você diz é comunicado em palavras. 43% do que você diz se dá através de como você diz, o tom de voz de emissão. Ah, deu para entender? É isso que acontece. O volume, dicção. O restante, 50%, aparece nas expressões verbais. E por isso que quando você está telefonando, você é apenas 50% efetivo. Você pode ver que a outra pessoa está comunicando através do corpo. É o que eu estou falando, né? Então vocês entendem através do corpo. Isso significa que os nossos olhos são tão importantes no ouvir como os nossos ouvidos. Maridos, sua esposa já lhe disse, por que você não olha para mim? O homem é assim, né? Estou falando, você está olhando para a parede, meu. Parece que é Douglas, parece que é uma coisa meio de homem, né? Bárbara, vai aprendendo, tá, Bárbara? Com o Silas aí, tá? Casou agora? Desculpa, Silas, tô brincando, tá? Então, ouvir. Marido, sua esposa lhe diz, por que você não olha para mim? Aí ele fala, mas eu vou olhar para quê? Mulher é assim, né? Tem que olhar, que nem o pastor cantando. Olhar lá, ah, sim, isso. Quero ouvir, quero que você olhe para ela. Né, Renata? Quer que olha, né, Renata? Então nós precisamos entender isto como as pessoas. Ela acertou em cheio. Seus olhos são tão importantes quanto seus ouvidos na comunicação. Porque apenas 7% da comunicação está nas suas palavras. Você precisa aprender a ouvir. E o mais terrível que tem é quando alguém chega perto de você e vai te contar alguma coisa. É uma coisa muito dele. Ele está passando. Primeira coisa que tem que fazer é dar um abraço dessa pessoa. Estou aqui como amigo. Porque, irmão, para tirar pedra, o irmão não tinha nem falado com você. Se for passar a tirar pedra, por que ele vai falar com você? Então nós precisamos ouvir as pessoas. E não bata o martelo imediato. Ouve e ajuda. Você não sabe como eu preciso de ajuda. Você não tem nem noção. Você não tem noção como o pastor Vitor precisa de ajuda. Vocês não têm noção como pastores todos precisam de ajuda. Vocês não têm noção. Mas nós estamos aqui para isso, para ouvir e dar sempre uma palavra amiga.
Trate os outros do jeito que você quer ser tratado. Isso não é novidade. Esta é a regra áurea. Mateus 7,12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, disse Jesus também. Então eu tenho que me aproximar das pessoas, amando as pessoas. O amor é paciente. Estou terminando com Coríntios 13:14. Quando você se relaciona com as pessoas, na busca de grandes, saudáveis e crescentes relacionamentos, a primeira coisa que você precisa é ser paciente. Como Deus sabia disso? Bem, Ele possui milhares de anos em experiência em lidar com as pessoas. Ele é excelente. Ele precisou ter paciência com os homens do passado, porque nenhum deles foram perfeitos. Você acha quando a Sara ou Sarai fala para Abraão: Abraão, não está tendo geração, não dá. Ela esqueceu do que Deus tinha falado? Sim. E Deus matou Sarai? A escolha que ela fez foi perfeita? Não. Está aí a guerra até hoje, dos judeus contra os muçulmanos. Vê a linhagem lá, galera. Uma escolha. Então tem coisa que você escolhe e Deus deixa. Só que depois, olha aqui para mim, todo mundo na live aqui, você quebra a cara. Dizem provérbios: diga com quem tu andas, eu vou dizer quem é você. Deu para entender? Quem anda com um bom, melhor do que ele. Quem anda com ruim, é pior do que ele. Funciona assim. Então escolha as pessoas para andar. E terminando aqui, 1 Coríntios 13. A palavra no grego literalmente significa levar muito tempo até ferver. Isso é paciência. Falamos sobre uma pessoa que tem pavio curto. Isso significa a necessidade de ter um pavio comprido. Essa palavra é usada na Bíblia exclusivamente para pessoas. Você precisa levar a um longo tempo para ferver. E termina 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Significa que é amável ser paciente. E é grosseiro ser impaciente. Quando sou paciente com meus filhos, sou amável. Quando sou paciente com a minha esposa, sou amável. Quando sou impaciente, sou grosseiro. Serve para mulheres, serve para os homens também. Então eu gostaria, vai ter um louvor, é isto? Uma canção? Eu gostaria que você levasse para casa essa palavra. Paciência. Deus, eu não tenho. Quem pode te ajudar? Deus. Eu só posso ajudar com oração. Deus pode ajudar.